Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente e neste vídeo nós iremos abordar testes de integração. Mas antes disso, eu gostaria de apresentar um cenário para vocês. Então, considere que vocês são desenvolvedores de um sistema e que a equipe é composta por pessoas de regiões diferentes do país. E cada pessoa desenvolve um componente, o módulo desse mesmo sistema. Você tem acesso ao seu código e por isso fica mais fácil de testar o seu componente, mas o seu componente depende de alguma informação de outro componente. E aí você se pergunta, como testar? Além disso, pode ser que o outro componente ainda não esteja pronto. E se isso acontecer, como você vai continuar a sua implementação sem depender dessa funcionalidade que não foi implementada ainda pelo um componente que você depende, né? E além disso, como testar a integração de componentes ou podemos entender também como APIs desenvolvidos por terceiros. Então, perceba que você necessita conectar, ou seja, integrar várias partes, e essas partes vamos chamar de componentes, né, para que o sistema fique pronto. Então, também é necessário, em várias situações nessa integração, simular um comportamento de um componente, um módulo API, para continuar com as suas tarefas. Então, neste cenário, o teste de integração é necessário. E o que seria então teste de integração? É a verificação da integração entre os componentes a fim de encontrar defeitos que surjam desta combinação, que é a integração. E na maioria das vezes é necessário mocar, entenda-se como mocar, simular comportamentos para que os testes escritos possam ser completados, tá? Então, é isso que nós iremos aprender hoje, né? Escrever testes no contexto de integração e mocar alguns comportamentos, perfeito? E o que a gente vai fazer aqui no nosso projeto, a gente vai evoluir o nosso projeto e escrever um teste de integração que vai conectar com uma API real de CEP, que uma vez que o usuário digita o CEP, vai retornar alguns dados. E aí a gente vai fazer, a gente vai comparar, né, escrever um teste que vai estar conectando realmente com essa API e uma evolução disso mocando, tá certo? Bom, então vamos lá? Pessoal, então com o nosso projeto aberto, eu vou abrir aqui o carrinho e a gente vai começar a alterar esse arquivo. A ideia, como a gente está desenvolvendo aí um sistema no contexto de e-commerce, a ideia de fazer a conexão da API é que o usuário lá na página de checkout informar o CEP e o nosso sistema ele vai identificar o endereço, fazer um cálculo de frete e incorporar isso no valor total do carrinho, perfeito? Então a gente vai fazer isso, tá? Então, começando com as modificações, a gente vai inserir esta linha, tá? Para que a gente está fazendo aqui? A gente está importando um módulo chamado Axios, ou Axios, né? É que esse componente, esse módulo, ele vai permitir que a nossa aplicação faça conexões com endpoints, tá? Então, por isso que a gente precisa utilizar algum módulo, e esse módulo que a gente vai estar utilizando aqui é o Axios, tá? Para isso, a gente precisa instalá-lo, npm Axios, perfeito, instalado com sucesso, beleza. Então, uma vez instalado, vamos continuar. Então, a gente incorporou aqui o Axios ao nosso projeto, tá? Bom, aqui eu vou fazer alteração no construtor, uma vez que a gente vai trabalhar com frete, eu vou colocar um atributo frete aqui, por quê? Porque lá no nosso método total, eu posso calcular o valor do carrinho sem o valor do frete e com o valor do frete, perfeito? Então, enquanto a pessoa está adicionando o produto, o carrinho vai estar somando o valor total só dos produtos. E um pouquinho antes de finalizar a compra,
o usuário automaticamente ele tem que informar o valor, informar o CEP, né, para atualizar o valor da compra, tá? Então, é por isso que eu preciso colocar aqui esse atributo como uma variável chamado valor frete, aqui iniciando como zerado, tá? E aí é que a gente não vai modificar o nosso método adicionar, nem remover, tá? E aqui no meio, antes do total, eu vou adicionar o nosso método que é responsável por fazer o cálculo do frete, tá? Eu estou colando aqui o código, pessoal, para a gente ganhar tempo, tá? Mas eu vou explicar aqui. O que esse método calcular frete faz? Bom, primeiro já tem essa palavra reservada, async, que está relacionada ao wait, não é? O que acontece? Toda vez que no projeto Node a gente for conectar, fazer uma conexão com endpoints, a gente precisa utilizar essas duas palavras reservadas. Sempre antes do método você coloca async para dizer que este método é uma função assíncrona, né? Então o seu funcionamento, o tempo de resposta é independente do tempo de resposta do nosso sistema, e com isso aqui o await quer dizer o quê? Enquanto a gente não tiver uma resposta dessa requisição desse endpoint, a gente aguarda. Então, por isso que tem essa palavra reservada await, beleza? Então, sempre vai trabalhar com essa dupla aí. O método que você vai definir que tem o chamamento de um endpoint, antes você coloca async, e onde você coloca o endereço do endpoint que vai fazer a chamada, você coloca await antes, tá? Então aqui a gente está definindo uma constante chamada data, aqui chama await, aqui a gente chama o axels.get, o get é um verbo lá dos verbos, né, para estar fazendo requisições via endpoint, tem um get, push, né, put, delete, né, entre outros. Então aqui como a gente quer só consultar, eu vou utilizar o get, e aqui, pessoal, está o endereço exato da API que a gente vai trabalhar aqui. Então, é esse endereço, e onde que está esse CEP aqui vai ser o valor que nós iremos substituir, perfeito? Bom, e aqui eu faço uma validação, se o CEP for um CEP inválido, ele vai gerar uma exceção, retornando a mensagem CEP inválido, tá? E aqui, pessoal, o foco não é construir códigos com qualidade de software é outra coisa, tá? A gente poderia implementar esse requisito, né, de domínio de uma outra forma, mas só para exemplificar o que a gente quer construir, que é teste de integração, eu achei melhor definir assim, tá certo? Então, o que eu fiz aqui? No nosso sistema, a gente está considerando valores fixos por regiões, tá? Então, eu já limitei, né? A região, qualquer cidade da região norte vai ser valor de R$ 50, o Nordeste 40, Centro-Oeste 30, Sudeste 20 e Sul 25, perfeito? Bom, daí a gente define a constante preço com o valor da região que a gente receber aqui, tá? Então a gente forma o CEP, essa consulta vai retornar um JSON com um conjunto de atributos, dentre eles um atributo chamado região, tá? E aqui, conforme o valor que vai ser retornado, que é exatamente esses valores aqui, norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, eu chamo aqui como índice, né? Eu coloquei como índice. Então, automaticamente, se eu colocar algum CEP aqui da região sudeste, né? Automaticamente, este valor aqui da constante preço vai retornar 20, tá certo? E aqui eu seto o atributo da classe aqui, valor frete como preço, e retorno o valor do preço também. Perfeito? Então está implementada a nossa função e eu vou precisar de fazer uma pequena modificação aqui no total. Lembra que eu falei que antes do cliente finalizar a compra, ele pode estar adicionando vários produtos no carrinho. Enquanto ele não digita o CEP, a gente vai fazer esse cálculo, tá certo? Então, aqui eu tenho que considerar
mesmo ele colocando ou não o valor do frete. Então aqui no final eu coloco o valor do frete, tá? Se ele não adicionar um CEP, automaticamente aqui na nossa lógica o valor é zero. Se ele informar um CEP, vai ser substituído. Perfeito? Bom, e aqui no limpar também eu preciso fazer a modificação, né? Eu chamo o atributo e toda vez que limpar, eu limpo o array de itens e também retorno o valor do CEP para zero. Beleza? Bom, então aí a atualização do nosso arquivo aí, carrinho. Vamos agora abrir carrinho teste e vamos atualizar o nosso teste. Bom, para isso eu vou adicionar um describe lá no final só para tratar de teste, perfeito? Como vocês podem ver aqui, vou continuar com essa lógica de casos de testes alinhados, tá? Então aqui dentro de carrinho eu vou colocar um caso de teste aqui tratando sobre os casos do nosso teste, perfeito? Bom, então aqui o describe, cálculo de frete, né, função anônima, e aqui eu vou estar tratando as situações para o nosso teste aqui de frete, tá? Bom, então como vocês já estão acostumados, já vou colocar aqui meu código aqui para a gente adiantar. Bom, e aí, o que eu estou fazendo? Para ter uma performance melhor no nosso código, eu vou estar definindo before each, after each, só no escopo de calcular frete, perfeito? Então, aqui no escopo de calcular frete, eu vou estar instanciando o carrinho e vou estar trabalhando com um produto que é chamado camisa. Então, poderia ser uma lista ou um produto só, não tem problema. Aqui, no caso, estou tratando só um produto, tá? Esse produto tem um valor de 50 e aqui já adiciono essa camisa, ou seja, adiciono duas camisas e o valor, então, esperado é 100, tá? E aqui no After It, toda vez que acabar de executar um caso de teste dentro aqui do Describe, eu limpo um carrinho, tá certo? Então, então, antes de cada teste, executa isso, executa o teste. Finalizou o teste, executa isso e assim vai sucessivamente, perfeito? Bom, e aí para começar a escrever os testes, eu vou considerar duas situações. Uma situação que é o caso válido e a outra situação caso inválido, tá? Nessa primeira situação de caso válido, eu vou utilizar o recurso de testes parametrizados, tá certo? Como eu já passei para vocês em um vídeo anterior, tá? Então eu já vou colar aqui para a gente ganhar tempo. Opa, não é esse comando. Vou fazer indentação automática, perfeito. Então, tá aqui a sintaxe para a gente definir o nosso teste parametrizado, beleza? Bom, e aqui para recapitular, o que eu estou fazendo, né? Para trabalhar com esse tipo de teste, tem que chamar o it, depois it, né? A pronúncia é a mesma, mas a forma como digitar aqui é diferente, né? No caso, o primeiro aqui é it, se a gente fosse, né, pronunciar corretamente no inglês. Mas enfim. E aqui eu vou passar os parâmetros válidos. Tá? Então, região norte é esse CEP, vai retornar esse valor 50, e cada uma das 5 regiões do Brasil. Então, é uma situação válida para a gente testar. Então, primeiro aqui dentro do it, eu defino os parâmetros, são os valores que a gente vai trabalhar para criar os 5 testes. E aqui eu defino o nome, a descrição desse teste, e onde que está a string, onde que está a porcentagem S, é o valor que vai ser substituído pelo primeiro valor que a gente está considerando aqui, tá certo? Então, vai gerar 5 casos de testes quando a gente for rodar. Então, vai ser, desculpem, então vai ser a leitura aqui. Cálculo de frete, deve calcular frete para a região norte, cálculo de frete, deve calcular frete para a região nordeste e assim vai,
perfeito? Bom, depois aqui a vírgula e lembrem, como nós estamos trabalhando com uma conexão, com um chamamento de um endpoint, a gente precisou trabalhar com Axos. E ao trabalhar com o método CalculaFret, a gente precisou, deixa eu voltar aqui, a gente precisou de colocar essas palavras reservadas. Colocar o async aqui na frente do método e onde que está fazendo o chamamento, a gente coloca o wait. E a gente faz aqui de forma similar, tá? Então, nesta função aqui, que seria anônima, a gente coloca os parâmetros que a gente vai trabalhar, que é região aqui, coloca como primeiro parâmetro, que é aqui, e isso vai possibilitar a substituição do nome aqui da região. E antes desses parâmetros, que é região, CEP e esperado, a gente coloca async, porque a gente está trabalhando aí com o chamamento de um endpoint, tá? E aqui, definindo uma constante frete, como eu estou chamando este método aqui, ele vai retornar um valor, ele vai, dentro dele, vai chamar a API. Então, enquanto ele chama a API e não retorna o valor, a gente espera. Então, por isso que a gente coloca await, tá certo? Só esse detalhezinho que a gente tem que lembrar quando trabalha com o chamamento de APIs ou endpoints fora do nosso sistema, tá certo? Bom, então uma vez chamado então o nosso método calcular frete, a gente informa o CEP, tá certo? Aqui como parâmetro, e aqui a gente define os dois resultados esperados. Então, primeiro, a gente espera que frete tenha um valor o quê? Um valor esperado dentre os dados que a gente passou. Então, por exemplo, se for norte, a gente espera que o frete seja 50. Então, é isso que vai dar aqui, 50. E o segundo, a gente espera que o valor total seja o quê? O valor dos produtos, que no caso aqui dá 100, mais o valor esperado, que é o quê? 50. Então, 100 mais 50 vai dar 150. A gente poderia ter colocado direto 150? Poderia, não tem problema algum. Beleza, pessoal? Então, só para efeito de teste, para ver se está funcionando nosso código, se faltou alguma coisa, vou rodar aqui o meu teste, npm teste, tá certo, tá vendo? Todos os testes foram concluídos com sucesso. Então, a gente acabou de implementar aqui cenários válidos para o cálculo do frete. Agora, vou inserir um cenário inválido para calcular o nosso frete, que é o que? Deve gerar exceção ao informar o CEP errado, tá certo? Então, como vocês podem ver aqui, a nossa função calcular frete, nós implementamos uma verificação de se o CEP ele é inválido. Então, se for inválido, vai gerar uma exceção. Então, de novo, se tratando de um chamamento de um endpoint externo, ao definir o nosso teste aqui eu não quis tratar parametrização. Então, aqui é um teste simples, tá? Se não tivesse o chamamento API, seria assim, tá? Então, a descrição do teste, depois a função anônima, só que, como a gente está trabalhando com a conexão e integração com o endpoint, a gente precisa que antes do nosso método, que no caso aqui é a função anônima, né? Colocar a palavra reservada async e onde o lugar que vai retornar o valor, a gente coloca na frente o await, beleza? E um detalhe aqui, pessoal, se não fosse essa questão de conexão com o endpoint, a gente não precisaria tratar esse rejects aqui, perfeito? Por que a gente precisa colocar esse parâmetro aqui? Vocês podem perceber que a estrutura de trabalhar com toThrow, com exceção, está um pouco diferente se comparado ao vídeo de exceções que eu passei para vocês, tá? Então, a forma correta e mais simples da gente tratar
esse comportamento é simplesmente assim. A gente coloca await, coloca o expect, chama a função e colocando os parâmetros que a gente quer verificar. No caso aqui, eu coloquei um CEP inválido, nitidamente inválido, e aqui eu chamei duas propriedades aqui, uma que é regex, que ele vai fazer o quê? Ele força a guardar o chamamento aí deste método calcular frete, e como a gente está escrevendo num cenário de CEP inválido, a gente sabe que ao retornar vai ser um retorno, vai ser rejeitado essa promise, né? Esse chamamento desse endpoint. Com isso, então, se ele for rejeitado, ou seja, se ele for realmente inválido, aí sim vai ser gerada uma exceção lá no nosso código. E a mensagem que a gente definiu é CEP inválido, perfeito? E aí finaliza a nossa instrução aí do expect com um ponto e vírgula, perfeito? Vamos chamar o nosso teste, beleza? Todos os testes concluídos com sucesso, tá, pessoal? Então, o que a gente fez aqui? A gente evoluiu o nosso código, integrando o nosso sistema com uma API, perfeito? Só que aí, pessoal, vocês podem se perguntar, tá, mas a gente está fazendo uma conexão, escreveu um teste, e esse teste ele está conectando com a API real mesmo. Esses valores, esses resultados que estão sendo retornados, ele está fazendo realmente a conexão. E se, porventura, a gente quiser continuar com o nosso teste, mas sem conectar de fato com a nossa API. Só que o seguinte, essa modificação ela vai ser feita só no teste. A nossa implementação, né, a lógica da implementação ela continua. Né? Sem o teste, o software funcionando em produção, ela vai continuar conectando na API. Porém, a gente vai fazer uma pequena modificação no nosso teste para evitar de fazer, né, essa conexão várias vezes. Por que isso? Primeiro, pode ser que você esteja trabalhando com uma API e que a cada consumo que você está fazendo, uma requisição, você vai estar pagando por isso. Então, não é assim, é prejuízo de você estar rodando vários testes e pagando por isso. Então, uma das razões é a gente vai fazer o quê? A gente moca, a gente simula essa conexão só no nosso escopo de teste, perfeito? Então, como que a gente vai adaptar agora só o nosso teste para evitar de fazer essa conexão real? Ou seja, a gente vai mocar isso aí, perfeito? Bom, o que a gente vai fazer? Lá em cima, a gente vai incluir esta linha aqui. Então, assim como a gente chamou o Axios lá na nossa lógica de domínio aqui, que é o carrinho, a gente vai chamar aqui também no nosso teste e a gente chama o mock, tá? Então, esta linha ela vai informar no nosso teste que toda requisição externa utilizando o Axios vai ser mocada, perfeito? Então, essa aqui é a etapa de configuração. Beleza. E aí, com isso, a gente volta aqui no nosso caso de teste, cálculo de frete, e a gente vai fazer pequenas modificações. Primeiro, para a gente não esquecer, como a gente tem esse método aqui, after each, eu vou adicionar esta linha, está querendo dizer o quê? Todo mock que foi realizado dentro de um caso de teste, após ele, a gente limpa imediatamente, tá? Isso vocês não podem esquecer, porque isso vai garantir que os testes rodem da melhor forma possível, tá? Então, sempre definindo o escopo aí dos planos casos de teste e também se atentar ao escopo dessas funções especiais
que executam rotinas tanto antes e depois dos casos de testes. Perfeito? Continuando então, a pequena modificação que a gente vai fazer aqui dentro da situação válida é esta. A gente vai chamar o Axios, o método get, né, que nosso sistema está chamando de point via get, e chamar essa função mock resolved value. E nós vamos informar qual é o tipo de dado que vai ser retornado. Ou seja, essa linha está querendo dizer o quê? Olha, toda vez que você fizer uma conexão, sempre vai retornar este valor aqui. Está em formato JSON, né? Vai retornar o atributo data e o seu valor vai ser o quê? Região. Que, na verdade, como a gente está no teste parametrizado, o primeiro vai retornar o quê? Valor norte. O segundo vai retornar valor nordeste e assim sucessivamente. Perfeito? Então, pessoal, com isso, só com essa linha, a gente resolve a mocagem. Então, só com isso a gente está mocando a nossa conexão com a API real. E de forma análoga, pessoal, continuando aqui então, como eu tenho os casos válidos, né? Então, percebam que a vantagem dos testes parametrizados, né? Como eu tenho um conjunto aqui de valores diferentes, mas a rotina é a mesma, então eu só faço a modificação uma vez só, né? Então, continuando, como é que eu faço para mocar agora? Opa, coloquei no lugar errado. Como eu faço agora para mocar o caso inválido? Da mesma forma, só que ao invés de retornar uma região, eu retorno o quê? Lá, pessoal, lá na API, né, ele vai, sempre que você colocar um valor inválido, ele vai retornar erro com um valor true. Perfeito? Então, toda vez que eu chamar um CEP inválido, ele vai retornar esse valor aqui, erro true. Perfeito? Bom, é isso. Vamos rodar o nosso teste. Beleza. Passou, executou todos os testes, né? Com sucesso. Perfeito? Pessoal, então para vocês constatarem, bom, vocês estão vendo minha tela, não é? Estou com a internet aqui e aqui está um exemplo do consumo da nossa API, né? Então aqui, se você digitar um CEP válido, vai retornar esse conjunto de atributos, né? Então a gente está trabalhando diretamente aqui com esse valor região e vai retornar o valor, né, da região. E aqui um exemplo de CEP inválido, que vai retornar isso, perfeito? Bom, só que para vocês verem, né, o real efeito do mock, eu vou tirar aqui, vou desconectar a minha internet, vou atualizar aqui, vocês vão ver que não tem conexão com a internet. Esse aqui é o cache, né? Vou colocar alguma coisa, sei lá, né? Então, sei lá, Netflix, né? Sem internet, tá? Com isso, então, eu vou rodar meu teste, vocês vão ver que mesmo assim meu teste passou. Então, este é o poder de fazer o mock. Tá certo, pessoal? Bom, a gente finaliza esse vídeo por hoje e até a próxima.